Oi gente, meu nome é Camila e no vídeo de hoje eu vou te falar sobre David Kibe e os 13 tipos de corpos femininos. Eu ouvi falar pela primeira vez sobre a teoria que David Kibe criou sobre os 13 tipos de corpos femininos através da influencer Renata Mais, que é uma influenciadora digital super famosa, já aí com anos e anos de experiência no mercado digital, no mundo da beleza. E através da página dela no Instagram, eu conheci essa teoria. E por curiosidade de entender mais sobre o assunto e de saber qual é o meu tipo de corpo feminino, eu resolvi fazer o curso que ela oferece, que se chama Chique, e consegui entender mais aprofundadamente sobre essa teoria. E agora eu vou falar um pouco dela para vocês. David Kibe é um americano que em 1987 publicou um livro chamado Metamorfose. Ele é um consultor de imagem super famoso e dentro desse livro ele falou sobre os 13 tipos de corpos femininos existentes. É interessante porque nesse livro ele fugiu daquela teoria de que todas as mulheres têm que se encaixar em um único padrão, geralmente naquele corpo tipo ampulheta, e ofereceu para as mulheres a possibilidade de visualizar o seu corpo como adequado. Afinal de contas, todo o corpo é adequado, não existe um corpo errado, existe apenas as formas corretas de harmonizar com cada tipo de corpo. Dentro dessa teoria, David Kibe mostrou como cada corpo feminino pode ser valorizado, informando qual o melhor jeito de se vestir, as melhores texturas, cores, nuances e diversas características que podem favorecer cada tipo de corpo. Ele falou também, claro, sobre como identificar cada tipo de corpo, como tentar se autoanalisar e trouxe para as mulheres esse novo olhar, essa saída desse mundo de padrões que nós vivemos, em que muitas vezes nossos corpos eram definidos através de nomes de frutas ou de padrões mesmo impostos pela mídia. Então, se você nunca ouviu falar sobre a teoria de David Kibe, vem acompanhar esse vídeo que eu vou te contar mais sobre isso. Aí você deve estar se perguntando, mas Camila, como eu nunca tinha ouvido falar sobre isso antes? Realmente, eu também passei uma boa parte da minha vida, a maior parte dela, sem nunca ter ouvido falar da teoria de David Kibe. E realmente, gente, eu tenho que dar todos os créditos à Renata Mais, porque foi através dela que eu ouvi falar dessa teoria. Foi através dela que eu comecei a estudar. Então, se vocês quiserem lá seguir a página dela no Instagram, vale muito a pena, sim. Eu vou deixar indicado aqui embaixo. Ela é uma estudiosa, ela é especialista, ela forma consultoras de imagem para aplicarem a teoria de David Kibe, e esse não é o meu papel aqui. Afinal de contas, hoje eu estou fazendo uma espécie de introdução a vocês sobre o assunto, e eu espero que a partir do meu conhecimento, se vocês gostarem, vocês podem se aprofundar mais. Mas eu já aviso que vem outros vídeos por aí, porque hoje eu vou dar uma pincelada geral sobre cada tipo de corpo que existe, mas virão os vídeos específicos sobre cada um deles. Então imagina só o quão libertador é descobrir quais são as suas características, entender a que grupo de características de corpos que você faz parte, entender como trazer o melhor de você à tona. Porque, gente, não se esqueçam, todo mundo tem pontos positivos. Por mais que você ache que você não tem, você sim tem. Quando você descobre quais são seus pontos positivos e quais são os seus pontos negativos, você é capaz de evidenciar os positivos e esconder um pouquinho dos negativos, se for o caso. Você é capaz de trazer mais harmonia para a sua imagem e evidenciar suas melhores características. E saiba que a idade e nem o peso influenciam a qual corpo você pertence. Se você tem 20 ou 60 anos, o seu tipo de corpo é o seu tipo de corpo. O sobrepeso e o sobrepeso também não influenciam. É claro que se você fizer infinitas, tô brincando, gente, mas dezenas de cirurgias plásticas, talvez fique mais difícil analisar qual é o seu tipo de corpo, mas ainda assim ele vai ser um só. Mas como que David Kibe definiu? Que características ele usou? Bom, ele definiu esses 13 tipos de corpos através da classificação de características femininas e masculinas, sendo que ele usou os termos yin para definir as características femininas e yang para definir as características masculinas. Aí você me pergunta, nossa, mas se eu tenho muitas características yangs, ou seja, características masculinas, quer dizer que eu sou uma mulher mais masculina? Primeiro que não
Então, não é assim que funciona. Você pode ser uma mulher feminina tendo mais características yang ou mais características yin, ou a mistura dos dois, ou os dois ao mesmo tempo. E o que vai definir isso, expressar a feminilidade, vai ser como você harmoniza essas características. Eu não tô aqui, gente, falando sobre gênero, tá? Apenas falando para corpos femininos e mulheres que desejam demonstrar mais a sua feminilidade e mais harmonizar o seu corpo. E aí, é importante que eu diga a vocês que não existe o corpo correto. Porque quando a gente fala dessa forma, sobre os tipos de corpos, quem tem mais característica masculina e feminina, pode parecer, mas não é assim. Todos os corpos são corretos, todo mundo tem características positivas e negativas, como eu já havia dito. Então, use esse conhecimento a seu favor. E agora vamos falar um pouquinho sobre cada tipo de corpo. Esses 13 tipos, eles são englobados, eles fazem parte de 5 grandes grupos, sendo que nas extremidades existem o grupo das dramáticas, que são o grupo com as características mais masculinas, e no outro extremo temos o grupo das românticas, que são o grupo com as características mais femininas. No meio, transitando entre as românticas e as dramáticas, nós temos as clássicas, que estão no meio mesmo, no centro. Nós temos as gamines, que é um termo que é garota em francês. E nós temos as naturais. As naturais são aquelas mulheres que têm um pouco mais de características masculinas, mas nem tanto assim. As clássicas são as que têm uma mistura entre as características masculinas e femininas. E as gamines, as garotas, são aquelas que possuem as características masculinas e femininas presentes ao mesmo tempo, mas não misturadas. Parece difícil de entender, mas quando a gente fala mais sobre as características de cada uma delas, fica muito mais fácil. Então, nas dramáticas, nós temos 2 subclassificações, as dramáticas puras e as soft dramáticas, que são as naturais suaves. E eu tenho que falar que eu estou usando aqui uma classificação baseada na tradução que a Renata Mainz fez, tá? Então, existem as dramáticas puras e as dramáticas suaves. No grupo das naturais, nós temos 3 subclassificações, que são as naturais puras, as naturais suaves e as naturais extravagantes, que são as flamboyantes naturais. No grupo das clássicas, nós temos as clássicas puras, as clássicas suaves e as clássicas extravagantes. No grupo das gamines, nós temos as gamines puras, as gamines suaves e as gamines extravagantes. E no grupo das românticas, nós temos as românticas e as românticas teatrais. O meu grupo, eu já sei qual é. Eu vou confessar a vocês que quando eu comecei a fazer o curso da Renata Mainz, e eu sabia que eu ia ser analisada, porque faz parte do curso, a equipe dela te analisa, aí eu mandei minhas fotos, mas eu tinha plena certeza que eu ia ser do grupo das românticas. Talvez ali um pouco de dúvida se eu ia ser romântica ou romântica teatral, mas eu achava mesmo que eu era do grupo das românticas, porque na minha cabeça eu sempre achei que eu tinha mais características femininas do que masculinas. Mas, quando veio o resultado que eu era... de qual era o meu grupo, que eu ainda não disse qual é, foi muito surpreendente para mim, mas foi uma felicidade, porque algumas coisas simplesmente ficaram claras na minha cabeça. Eu sou natural suave, então eu tenho mais características masculinas do que características femininas, mas nem tanto assim. Na verdade, as naturais suaves, das naturais, são as que têm menos características masculinas. Mas ainda assim elas são predominantes. Então eu pude entender, por exemplo, por que nunca uma maquiagem que eu acho linda, que é aquele delineado gatinho com batonzão vermelho, não ficava bom em mim. Por que certas roupas muito estruturadas, uma alfaiataria muito estruturada também, apesar de eu achar lindo, não achava que ornava tanto no meu corpo. Isso foi libertador, por exemplo, poder usar e abusar da maquiagem natural, da maquiagem com glow, que eu sei que fica bem no meu kibe body type. Então, gente, falando um pouquinho da mulher dramática. Elas podem ser definidas como mulheres altas e magras. Elas têm o corpo geralmente seco, com as linhas mais longas e estreitas, e os ossos são longos
pontiagudos e quadrados. Um belo exemplo de uma mulher dramática é a Gisele Bündchen e também a gente tem a atriz Tilda Swinton. Falando agora das dramáticas suaves, elas são mulheres mais delicadas do que as dramáticas. Elas são mulheres altas, com um corpo mais curvilíneo e com as linhas mais verticais, mais alongadas. Elas têm os peitos, os braços, as pernas, até as bochechas com mais carne. Um exemplo de mulher dramática suave é a Sofia Vergara e também a própria Renata Mainz, que é a pessoa que eu cito aqui para vocês no vídeo, que foi por onde eu comecei a estudar sobre Kibe Body Type. E então vamos falar das clássicas puras, que são tipo acho que mais difícil de encontrar. Elas são as mulheres mais simétricas, com um corpo proporcional. São aquelas que têm uma fusão, digamos assim, perfeita entre a essência masculina e feminina. Exemplos de mulheres clássicas são a Grace Kelly e a Marina Rui Barbosa. Vamos falar das clássicas suaves. Elas têm estatura menor que as clássicas, são mulheres simétricas com um corpo proporcional com carne. Um exemplo é a Dakota Johnson. A mulher clássica dramática ou clássica extravagante tem estatura média a alta, são também mulheres simétricas e têm ossos pontiagudos. Um exemplo de clássica dramática é a Diane Kruger. As mulheres naturais puras são mulheres de tamanho médio, o corpo geralmente tem músculos e os ossos dos ombros são largos e maiores que o do quadril. Um exemplo de uma natural pura é a Jennifer Aniston. As naturais suaves é como se nós adicionássemos suavidade às naturais puras. Elas são mulheres de tamanho médio a pequeno, com um corpo mais feminino que as naturais. Elas têm ossos irregulares e largos, têm um tronco levemente maior que a parte inferior do corpo e os braços e as pernas têm carne. Um exemplo de natural suave sou eu mesma, mas também nós temos a Shakira e a Demi Lovato. Falando das naturais extravagantes, elas são mulheres de tamanho médio a muito alto, elas têm ossos largos e ombros largos. Um exemplo de natural extravagante é a Cameron Diaz e também a Blake Lively. As gamines, que são as garotas, são mulheres mais baixas, têm um corpo estreito e seco, sem cintura. Tem uma cabeça grande, ombros e quadris estreitos, os braços são longos e podem representar uma figura mais masculina. Um exemplo é a Audrey Tautou. As mulheres gamines suaves são como as gamines com um pouco mais de suavidade mesmo. São mulheres mais baixas, têm o corpo angular, só que com carne. Um belo exemplo de uma gamine suave é a Emma Watson. Falando das gamine extravagantes, elas têm estrutura maior do que as gamines, têm uns ombros estreitos, elas têm um corpo angular e com mais músculos e são como uma versão pequena das dramáticas. Um exemplo de gamine extravagante é a Lady Gaga. As mulheres românticas têm estrutura média a pequena, são mulheres mais femininas e delicadas, têm um corpo com carne e curvas, têm ossos curtos e largos. Um exemplo de mulher romântica, as mulheres românticas teatrais têm também estrutura média a pequena, só que têm um corpo mais seco e com menos carne. Elas têm estrutura mais estreita, os ossos são mais finos e as mãos são pequenas com os dedos delicados. É muito libertador saber qual o seu Kibe Body Type, porque você deixa de estar preso aos padrões da moda. Você não tem que comprar apenas os lançamentos, a última moda, o que tá nas passarelas. Você tem que comprar o que é bom pra você. E se é bom pra você, vai ficar bonito, independente se está na última moda ou nem tanto assim. Então se liberte através do Kibe se você tiver a possibilidade, porque realmente vale muito a pena. Eu ainda tenho um longo caminho
caminho a seguir, estudando sobre esse assunto e estudando sobre o que harmoniza melhor em mim. Mas como vocês já devem ter percebido aqui nesse vídeo, a imagem é uma coisa que eu valorizo, não como a principal coisa de alguém, tá bom, gente? Isso aí tá longe de mim, mas é algo que eu acho interessante de buscar, de harmonizar, de trabalhar, é algo que eu gosto de ler sobre o assunto, então vai ser um assunto que vai estar sempre presente aqui nos vídeos. E de acordo eu for aprendendo mais sobre a teoria do Kibe, sobre o Kibe Body Type, eu vou falar mais para vocês. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei aqui e deixa um comentário. Você já tinha ouvido falar desse assunto antes? É uma coisa completamente nova para você? Não se esqueça de se inscrever no canal, porque isso me ajuda muito, gente. E também ativa os sininhos para receber as notificações dos meus vídeos. Muito obrigada por estarem aqui comigo e um beijo, até a próxima!